Olá amigos, tudo bem? É muito bom ter a oportunidade de estudar a Bíblia com você novamente. Hoje nós vamos ver um tema muito importante da Bíblia, um tema que ele responde muitas perguntas que nós temos. Sem a compreensão bíblica desse tema, nós não é difícil nós compreendermos questão origem do mal, plano de salvação, volta de Jesus e os demais temas da Bíblia, elas se conectam com o tema de hoje. O que eu estou dizendo é que hoje nós vamos ver uma verdade bíblica sobre a criação, como todas as coisas foram criadas, tá? Como nós entendemos isso à luz da Bíblia? Quando nós olhamos para a natureza, tudo que existe ao nosso redor, nós encontramos uma natureza em perfeita ordem, beleza, exatidão, adaptação, e tudo isso pressupõe um planejamento inteligente. Isso não pode ter surgido do acaso, né? E diante disso, nós, ao voltarmos para a Bíblia, nós buscamos entender o que a Bíblia diz e afirma sobre essa realidade, tá bem? Então hoje nós vamos estudar um tema muito interessante da Bíblia. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia e juntos podermos encontrar respostas de como tudo foi criado e o que isso implica para a nossa compreensão da realidade espiritual e da realidade desse mundo natural que nós vivemos. Tá? O que aconteceu? Se tudo era, Deus criou todas as coisas, por que hoje não é mais perfeito? Né? Então, à luz disso, nós vamos buscar respostas na Bíblia, tá bem? Então, a primeira questão que eu gostaria de encontrar respostas hoje é como era a Terra antes de ser criada. Como que era a Terra? Mas antes, vamos orar a Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrirmos a Bíblia e nelas encontrarmos respostas para a questão da criação. Em nome de Jesus, amém. Vá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no versículo 2, e a Bíblia diz qual era a condição da terra antes de ser criada. A Bíblia diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É interessante a descrição bíblica que nos afirma a condição da terra. Ela era, inicialmente, a Bíblia diz que ela era sem forma e vazia, né? A Escritura não apresenta nenhuma razão científica, filosófica explicando essa questão. Ela só declara simplesmente que houve um início para todas as coisas, né? Isso nos leva à próxima pergunta: como o universo foi criado? Tá? Para você encontrar essa resposta, você tem que ir lá ao Novo Testamento. Convido você a ir lá no livro de Hebreus, tá? Novo Testamento, o livro de Hebreus. E você vai encontrar lá no livro de Hebreus, capítulo 11, você vai encontrar então resposta a essa pergunta. Tá? 11, versículo 3, você vai encontrar a Bíblia dizendo o seguinte: tá? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É interessante que nós aceitamos a origem de todas as coisas, a formação do universo pela fé, tá? E tudo isso foi formado, a Bíblia diz, pela palavra de Deus. Isso significa que Deus falou e tudo veio a existir. Essa é uma afirmação bíblica também, lá em Salmos 33, versículo 6. Tá? Isso nos leva à próxima pergunta: quem estava envolvido no ato da criação? Se você voltar a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, você vai encontrar duas pessoas envolvidas. A Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Duas pessoas envolvidas aqui: Deus e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não é? Ok, são essas duas pessoas somente que estavam envolvidas? Vamos lá no Evangelho de João, bem? O Evangelho de João é Novo Testamento, nós vamos encontrar
mais uma pessoa envolvida nesse processo da criação. Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? Versículo 14, a Bíblia diz assim, do capítulo 1 do Evangelho de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como a do unigênito do Pai. De quem a Bíblia está fazendo referência aqui? A Jesus Cristo. Se você for lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, você vai encontrar de forma mais clara também, mostrando que Jesus estava envolvido no processo da criação. Encontramos três pessoas, né? Deus o Pai, o Espírito Santo e Jesus. Então essa evidência conjunta das pessoas que estavam envolvidas na criação é elucidada pela Bíblia também. Então nós encontramos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Na criação, na formação dos céus e a terra, né? Essas são as pessoas que estavam envolvidas ali no processo da criação. E como se deu o processo diário da criação? Tá bem? Eu vou colocar um resumo aí na sua tela, tá bem? E você vai poder compreender, é um capítulo longo dessa descrição, eu convido você a ler essa descrição, que vai de Gênesis capítulo 1 ao versículo 31, depois Gênesis 2, de 1 a 3, mas eu convido você aqui a, junto comigo, acompanhar essa descrição da Bíblia com respeito ao processo diário da criação, tá bem? Olha na tela aí comigo, e eu vou colocar essa imagem para você, que você está vendo nesse momento, tá bem? Ali em Gênesis capítulo 1, de 1 a 5, você encontra a Bíblia dizendo que Deus, ou melhor, 3 a 5, a Bíblia diz assim: fez Deus, disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí a Bíblia diz no final do versículo 5, houve tarde e manhã, primeiro dia. Então Deus fez a luz no primeiro dia e separou dia e noite, tá bem? No versículo 6 a 8, acompanha aí na sua Bíblia, a Bíblia diz que disse Deus, haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. E aí no final do versículo 8 você encontra a Bíblia dizendo que Deus chamou Deus do firmamento os céus, e houve tarde e manhã, segundo dia. Então, a descrição do segundo dia. Terceiro dia, do versículo 9 a 12, a Bíblia diz que separou Deus o céu e a terra dos mares e criou vegetação. No quarto dia você vai encontrar a Bíblia dizendo, no versículos 14 a 19, que Deus formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia você encontra a descrição bíblica que Deus criou os grandes animais e o ser humano. E aí, enfim, no versículo, no sétimo dia, você encontra uma descrição, lá no capítulo 2, de 1 a 3, você encontra a Bíblia declarando que nesse dia Deus não criou nada. A Bíblia diz apenas que Deus descansou, abençoou e santificou esse dia, qual nós chamamos de sábado. Mas olha essa pergunta que interessante: qual é a posição do ser humano na criação divina? E aí a Bíblia responde no versículo 26 e 27. A Bíblia diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É interessante que o homem e a mulher, eles foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Diferente do restante da criação, a Bíblia afirma que o ser humano ele foi moldado pelas mãos divinas de Deus e recebeu diretamente do Criador o sopro divino. Isso revela o valor superior de cada pessoa, do ser humano,
no processo da criação do restante, de todas as coisas que Deus declarou que era muito bom. Mas o ser humano, existe esse toque especial da mão de Deus. E Deus criou o ser humano dessa maneira especial e deu a eles um presente. E esse presente que foi dado pelo próprio Deus está aqui em Gênesis 2:8. Olha só o que Deus deu de presente a eles. A Bíblia diz assim, que no versículo 8 do capítulo 2, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Olha que interessante, queridos. Deus, Adão e Eva receberam de Deus um maravilhoso jardim. E nesse jardim ele colocou lá uma missão para ele. Né? E essa missão é descrita lá no versículo 15 do capítulo 2, que era de cultivar e guardar. É interessante que mesmo em um mundo que não havia pecado, em um mundo perfeito, aí existe aqui a referência do trabalho, né? Que o trabalho era necessário mesmo antes do pecado. Né? Hoje ele não tinha essa conotação de fardo, de exaustão, mas era ainda uma necessidade do homem. Deus deu como uma bênção, uma dádiva, para edificar o homem o trabalho. Né? Nós vamos assim para a última pergunta desse estudo, que é sobre qual condição esse casal que recebeu esse presente de Deus viveriam eternamente no jardim do Éden, que era um lugar maravilhoso, mas existia uma condição para eles viverem eternamente. E essa condição está descrita aqui no versículo 15 a 17 do capítulo 2. A Bíblia diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas do jardim do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É interessante, queridos, e aqui nós temos que entender por que Deus fez isso. Nossos primeiros pais, eles deveriam permanecer, a Bíblia diz, afastados da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência a essa orientação de Deus acarretaria duas consequências. Eles teriam que deixar o jardim e estariam sujeitos à morte. E assim era a condição única. É interessante que a Bíblia diz assim, que Deus diz assim, de tudo podeis comer livremente, somente desta não. Ali está envolvido, queridos, algo que Deus mostra a essência do governo de Deus. O governo de Deus, ele é feito sobre o livre-arbítrio. E a Bíblia declara que Deus, ele é amor. Deus, ele não tem amor, Deus é amor. E a essência do amor é livre-arbítrio. Ninguém pode obrigar alguém a amar. Quando Deus ele criou o ser humano de uma maneira tão maravilhosa, com um domínio sobre todas as coisas, aí Deus estava mostrando o seu amor, o seu cuidado para eles. Mas eles, mesmo diante de tantas dádivas, eles deveriam decidir amar a Deus, o seu Criador. E por isso que Deus diz assim, olha, de tudo vocês podem comer, mas dessa não comam. O que estava envolvido ali é que eles deveriam escolher. E eles não deveriam escolher, eles deveriam exercer esse livre-arbítrio de dizer assim, Deus tem sido tão maravilhoso, Deus criou todas as coisas e eu não vou tocar naquela porque Deus, ele pediu para mim e eu confio nele. E por confiar nele, por crer que Deus, ele nunca pede algo para restringir nossa felicidade, então Adão e Eva, eles teriam que dizer assim, Deus é bom demais. E você vê que ali entra a história que nós demos uma pincelada no último estudo sobre a morte. Nós vamos aprofundar mais isso. No próximo estudo nós vamos entender mais o que estava envolto e por que encontrar a resposta da origem do mal, por que a desobediência dos nossos primeiros pais trouxe tantas consequências desastrosas para o nosso mundo. Hoje,
A decisão que você tem que tomar é se você aceita a Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo como Criador de todas as coisas. Segunda decisão que você tem que tomar, que o ciclo semanal, os 7 dias, eles são literais à luz da Bíblia. Não foram 7 dias longos, dias de milhares de anos. Não. Esses foram dias literais, de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia da criação. São dias literais. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. E a Bíblia, ela é clara nessa descrição da criação. Você aceita um Deus que criou todas as coisas nesse ciclo semanal? Muito bem. E você aceita a esse Deus Criador como o Deus da sua vida? Se você aceita e você entende que esse Deus Criador é o Deus que já criou para nós um lugar melhor e já promete nos restaurar aquele primeiro Éden que Ele criou, eu convido você a não perder nosso próximo estudo da Bíblia, onde nós vamos ampliar a compreensão do que aconteceu naquele lugar tão perfeito, naquele lugar maravilhoso que Deus tinha criado, e ali nós vamos começar a encontrar links para o plano da salvação, o porquê Jesus veio a esse mundo e porque Ele prometeu voltar a esse mundo. Não perca o próximo estudo da Bíblia. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Querido bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de olharmos a Bíblia e encontrarmos esse Deus maravilhoso, poderoso, que simplesmente pelo poder da sua palavra criou todas as coisas. Obrigado porque o Senhor nos deu e nos dá sempre o poder e a liberdade da escolha, de escolhermos sermos obedientes a Ti, fiéis a Ti, Pai. Que o Senhor possa continuar ampliando a nossa compreensão desse Deus Criador através da Bíblia e nos motivar a continuar compreendendo o porquê uma criação perfeita ela tem conexão com tudo que a Bíblia apresenta. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte neste momento. Em nome de Jesus. Amém.